Vamos à leitura do texto, irmãos. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra que nos mostra um episódio vivenciado pelo teu Filho Jesus no confronto que o diabo realizou, Senhor Deus, para levar a Jesus ao pecado, à desobediência à tua palavra. Mas aqui nós encontramos, Senhor Deus, Cristo vencendo. Glória ao teu santo nome. Que nós também, Senhor Deus, nesta noite tenhamos toda convicção de que poderemos vencer por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nos abençoa, Deus, no nome de Jesus. Amém. Você já foi tentado? Certamente todo mundo já foi tentado. O que é a tentação? Tentação é um estímulo, uma provocação para alguém fazer algo errado. A tentação surge para levar as pessoas a desejarem satisfazer necessidades de maneira errada. A tentação nunca vem de Deus. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Tentação é sempre para levar ao pecado, e Deus não estimula ninguém a pecar. A Bíblia diz em Tiago 1,13 que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. A tentação é uma armadilha do diabo, uma artimanha do inimigo para levar as pessoas a desobedecerem os princípios e os mandamentos de Deus. Ser tentado não é ainda o pecado que tomou forma. Ser tentado é um convite ao pecado. Até Jesus foi tentado, mas a Bíblia diz que ele nunca pecou, mas foi tentado. Ou seja, ele foi estimulado, ele foi convidado, ele foi seduzido para pecar, mas ele não pecou. É exatamente sobre isto que o texto que nós lemos nos fala. Jesus estava iniciando o seu ministério público. Ele já havia sido batizado por João Batista, capítulo 3, versículo 22. Ao
terminar aquele batismo, uma voz do céu foi ouvida dizendo: "Este é meu filho amado em quem eu sinto prazer." Era Deus falando. Logo na sequência do texto, a partir do versículo 23 do capítulo 3, Lucas traz a informação da genealogia de Jesus. E agora, no capítulo 4, ele fala sobre o enfrentamento que Cristo teve. Ou seja, a genealogia seria um parênteses abertos por Lucas para explicar a origem de Cristo. Mas na sequência seria do batismo ao deserto. Jesus, diz o texto, foi levado, guiado pelo Espírito, o mesmo Espírito que veio sobre ele para o deserto. Qual a finalidade? A finalidade, diz o texto, que ali no deserto ele estaria sendo preparado para o ministério. O deserto seria a cerimônia de passagem. O deserto seria um tempo de provas. Há um comentarista que afirma o seguinte: Jesus foi tentado para que toda criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, soubesse que Jesus Cristo é o conquistador. Jesus desmascarou Satanás e as suas táticas e o derrotou. Por causa da sua vitória, a vitória de Cristo, hoje podemos também vencer a tentação. As tentações de Jesus, irmãos, remetem a um outro momento da história da humanidade, da história, inclusive da criação. Nos remete essa história de Cristo à história de Adão e Eva. A tentação de Cristo também foi vivenciada por Adão e Eva. Ah, meus irmãos, o diabo tentou a Adão, tentou a Eva, e a Escritura vai nos dizer que a sedução do maligno foi tentar cativar a atenção deles para dizer o seguinte: Deus está iludindo vocês. Desobedeçam a Deus, desobedeçam às ordens de Deus e nada vai acontecer. Qual foi a ordem de Deus? Que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morressem. O diabo propôs que eles comessem, dizendo que Deus estava mentindo, que eles poderiam comer e nada de mal lhes aconteceria. Comeram, desobedeceram, o pecado entrou na raça humana, houve uma separação entre Deus e a sua criação. Agora, esta criação marcada pela presença do pecado segue não tendo mais condições de resistir ao pecado, mas cedendo às tentações, sempre sendo vencidos. Mas esta situação estava com seus dias contados. Jesus venceu. Ali, no passado, o diabo venceu. Aqui, nesse texto, Cristo é o vencedor e o derrotado é o inimigo. Veja as diferenças do texto. Agora, o diabo é vencido, derrotado. Cristo é vencedor e confere esta vitória para todo o que nele crê. Assim, eu quero lhe convidar para meditarmos a partir do seguinte título: Jesus venceu as tentações para que nós também possamos vencê-las. Jesus venceu as tentações para que nós também possamos vencê-las. Ao término desta mensagem, eu queria que nós pudéssemos entender a necessidade de vigiarmos e orarmos, como nos diz a Escritura, para não cairmos na tentação. É possível não cair na tentação? Vigilância e oração. Eu gostaria que nós pudéssemos ser fortalecidos com esta mensagem para enxergarmos que, se vigiarmos e orarmos, nós venceremos as tentações. Que nós possamos também lembrar de utilizarmos a palavra de Deus como instrumento para a nossa vitória. Que sejamos obedientes a esta palavra em todo o tempo. E por fim, que confiemos que Deus suprirá
todas as nossas necessidades sem precisarmos pecar para isto. Eu queria chamar a sua atenção para aquilo que o texto nos mostra. Duas coisas estão aqui em destaque maior. A primeira delas, Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo foi ousado, irmãos, ao tentar Jesus, o Filho de Deus. Após o jejum de 40 dias de consagração a Deus, Jesus teve fome. O diabo, então, inicia o ataque a partir das necessidades de Cristo. O diabo não está duvidando se Jesus é o Filho de Deus, como nossa tradução leva-nos a esta conclusão. É possível a tradução desse texto, quando o diabo diz se és o Filho de Deus, não como uma pergunta, mas como uma ação afirmativa, ou seja, uma frase afirmativa. O diabo estaria dizendo, como você é Filho de Deus, assim como foi afirmado que tu és o Filho de Deus, então ele estaria dizendo a Jesus, provocando, agora que tu és Filho de Deus, então mostra que és. Meus amados irmãos, a primeira tentação do diabo queria levar Jesus a usar os seus poderes divinos para satisfazer necessidades de uma forma egoísta. Ele diz assim, olha, está com fome? Ordena estas pedras, transforma pedras em pão e come. Certamente isto não seria difícil para Jesus. A Bíblia diz que nele habita toda a plenitude de Deus. Ele é Deus, ele poderia fazer isto. Mas ceder, irmãos, seria atender a uma sedução egoísta do maligno para dizer, usa teus poderes para demonstrar que tu és Deus, que tu podes tudo. Usa teus poderes de forma egoísta. Usa teus poderes para te engrandeceres. Mas, irmãos, nesta tentação, Cristo não caiu. A segunda tentação, irmãos, o diabo usou da artimanha, afirmando que ele possuía toda a autoridade, todo o poder, toda a glória deste mundo e poderia dar a Cristo de forma fácil. Veja aí, a partir do versículo 5. Lhe mostrou todos os reinos do mundo e afirmou, eu te darei autoridade e glória destes reinos se você se curvar diante de mim, tudo foi entregue. De que forma esta glória e esta majestade foram entregues nas mãos do diabo, irmãos? Quando o homem pecou, lá em Adão, lá no Jardim do Éden, ali o homem conferiu ao diabo, irmãos, uma condição que ele não possuía. Na verdade, o diabo usurpou por enganação. Ele tentou ali e conseguiu ter uma certa autoridade sobre a condição humana, colocando-a debaixo da fragilidade do pecado. Ao ser vencido, o ser humano estava agora fragilizado para a desobediência, inclusive para servir a Satanás. O que é que o diabo diz? Estas pessoas me servem, estas pessoas são minhas, estes reinos, estas glórias são minhas. Claro, tudo mentira, porque ele também mente a Cristo, ele seduz a Cristo, alegando ter uma autoridade que de fato Deus nunca lhe concedeu. Mas agora o homem no pecado, servindo aos apetites da carne, acabavam cedendo às tentações do maligno, e isso ele usa como se tivesse autoridade, como se tivesse de fato honra, glória e louvor. Nada disso ele possuía. A tentação era para que Jesus, portanto, conquistasse estas coisas, servindo e cedendo ao diabo. E que, na verdade, se Cristo assim tivesse reagido,
ele não receberia nem honra, nem glória, nem poder, nem nada, porque ao diabo nada disso lhe pertence. Mas Cristo teria cedido ao pecado. Meus amados, a terceira tentação aqui do texto, a partir do versículo 9, diz que o diabo coloca a Cristo no lugar mais alto do templo de Jerusalém, no pináculo do templo, no local mais elevado, e propõe o seguinte: se és filho de Deus, atira-te daqui. E ele utiliza a Escritura para seduzir a Cristo. Como Jesus havia respondido com a palavra às outras duas tentações, respondido com textos bíblicos, agora ele diz: se és então filho de Deus, atira-te, porque está escrito. O diabo falando uma verdade bíblica, usando a verdade bíblica para seduzir a Cristo. Está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. 10 e 11. Ele queria que Cristo, então, refletindo, dissesse: eu tenho os anjos por mim, eu vou me atirar agora, os anjos vão me amparar, eu vou descer suavemente e vou abaixando, não vou nem cair, né? Vou baixando e lá embaixo chegarei de pé. E as pessoas baterão palmas, e as pessoas me elogiarão, e as pessoas me seguirão. Essa era a tentação, a sedução de Satanás. Mas Cristo não cedeu a ela. Meus amados irmãos, veja a artimanha sedutora de Satanás. Veja a sua ação atrevida. Ele tentou até a Cristo, Filho de Deus. E conosco não será diferente. Assim como Jesus foi tentado, irmãos, nós também seremos. Em todas as circunstâncias da vida. Seremos tentados para satisfazermos os desejos e as necessidades de maneira incorreta. Aí perguntamos: você tem sido tentado a satisfazer desejos ou suprir necessidades de uma maneira ao contrário do que a Bíblia diz? Você tem sido seduzido a satisfazer desejos e necessidades desobedecendo a Deus? Uma outra pergunta para a nossa reflexão: qual a área da sua vida que você sente mais fragilidade? Qual a área da sua vida que você sente que é o peso maior? Qual área da sua vida você sente que é mais propensa às seduções, às tentações? Área sexual? Área financeira? Área moral, de uma forma geral? É o seu próprio coração que tende a ser egoísta, ou seja, querendo colocar você como Deus e centro, inclusive na vida de outras pessoas? Qual área é mais propensa às tentações em sua vida? Meus amados, precisamos estar atentos para entendermos quando estas coisas surgirem em nossas vidas e assim possamos estar alerta para o enfrentamento. Sempre que uma proposta surgir que o leve a desobedecer a Deus, isto é uma armadilha, isto é uma tentação, isto é um convite, uma sedução para você, nós pecarmos desobedecendo a Deus. A Escritura afirma: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Meu querido, nós enfrentamos estas lutas como Cristo enfrentou, como todas as pessoas enfrentam. Seu esposo, minha irmã, ele enfrenta muitas tentações. Marido, sua esposa enfrenta muitas tentações. Pais,
seus filhos enfrentam muitas tentações. Filhos, seus pais também enfrentam muitas tentações. Seus amigos enfrentam tentações. As pessoas na vida enfrentam tentações. Por quê? Isso faz parte deste mundo caído, deste mundo que ainda tem espaço para as provocações do diabo. Um dia tudo isso acabará, porque Jesus já prometeu voltar e refazer todas as coisas. Na volta dele teremos um mundo perfeito, não haverá mais desejo de pecar, ideia de pecar, vontade de pecar, mas até lá temos que lutar contra isto. Nós temos, irmãos, que ter a consciência de que há várias armadilhas montadas para a nossa queda. Há vários tropeços para a nossa queda. Há várias situações perigosas. Então, estejamos atentos, em nome do Senhor Jesus, para fugirmos delas. Mas, lembre-se, Jesus venceu as tentações para que nós também possamos vencê-las. E é agora sobre a vitória de Cristo que eu quero tratar. O segundo ponto de destaque no texto, o primeiro foi a investida do maligno, a tentação do maligno a Cristo. O segundo ponto de destaque é a vitória de Cristo sobre as tentações do diabo. Jesus, irmãos, foi vencedor das tentações do diabo utilizando um recurso que está ao meu e ao seu alcance, a palavra de Deus. Veja só, o texto vai mostrar que a primeira tentação, quando surgiu para que ele transformasse pedras em pães, ou pedra em pão, para satisfazer a necessidade física, uma necessidade legítima. Jesus estava com fome. Veja, uma necessidade básica do ser humano. Como Jesus, além de ser Deus, também era homem, teve fome. Uma necessidade básica, uma necessidade real, uma necessidade concreta, uma necessidade, irmãos, fisiológica inclusive. E esta necessidade, para supri-la, seria com alimento. Mas o diabo propõe que esta necessidade seja suprida com alimento, sim, mas de uma maneira não normal. Qual é a resposta de Cristo? Versículo 4. Responde com a Escritura. Veja o que ele diz. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Ele está citando, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. A segunda vitória de Cristo foi quando esta tentação agora de receber toda a glória do mundo, de receber toda a riqueza e grandeza do mundo, que está a partir do versículo 5, Cristo ainda responde no versículo 8 a esta proposta maligna. Está escrito, veja aí na sua Bíblia. E qual é o conteúdo do que está escrito? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O Senhor Jesus está respondendo com Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. A terceira vitória também é com a Escritura. O diabo foi esperto, né? E lembre-se, ele é muito astuto. Ele tem muito mais tempo de existência do que eu e você. E ele conhece muito mais a natureza caída do homem do que qualquer uma outra pessoa abaixo de Deus e Cristo, é claro. Mas humanamente falando, ele sabe das nossas fragilidades, ele sabe dos apetites da carne. Então ele usa a Escritura de forma ardilosa, de forma traiçoeira, de forma errada inclusive, para seduzir a Cristo. O texto nos diz, a partir do versículo 12, Jesus diz: olha,
Está escrito, em outras palavras, né? No texto nosso diz dito está, ou seja, está registrado. Foi dito o seguinte, versículo 12: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Meus amados irmãos, Jesus venceu o maligno, o sedutor, o inimigo, o diabo, o acusador, o traidor, o ardiloso, com a palavra. A palavra de Deus, não qualquer palavra, mas a Escritura Sagrada, a verdade da Escritura Sagrada. Jesus venceu se utilizando da Escritura. Meus amados, vejamos como eu e você também precisamos estar atentos à Escritura, atentos à revelação da Escritura. Vejamos como eu e você precisamos agir da maneira como a Escritura nos ensina. Como Jesus venceu pela palavra, nós também precisamos vencer pela palavra. A Escritura diz que Jesus, utilizando-se da verdade da palavra, vence o maligno. O maligno o abandona, diz a Escritura. Passadas que foram as tentações, e veja o versículo 13, aqui nos dá uma informação interessante. De toda sorte. Eu concluo que Jesus não foi tentado pelo diabo apenas com estas 3 tentações, mas foram tantas outras. De toda a natureza possível, e certamente como Cristo venceu pela palavra, das outras vezes em que as tentações surgiram durante aqueles dias, a palavra esteve em seus lábios. Meus amados, a Escritura vai nos dizer que Jesus Cristo, em Hebreus 4, 15 e 16, foi tentado como nós também somos tentados, mas que ele não cedeu, que ele não pecou. Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 21, que Jesus não conheceu pecado, ou seja, em toda a sua vida ele nunca chegou a ceder a uma tentação do maligno. Pedro escreveu que Jesus não cometeu pecado, está lá na primeira carta de Pedro 2, 22. E o João escreveu que em Jesus não existe pecado, 1 João 3, 5. Aprendemos, irmãos, que nós também podemos vencer. Jesus não apenas nos deixou o exemplo, Jesus não apenas fez a coisa certa para que nós imitássemos. Jesus venceu para nos dar a vitória. Jesus venceu as tentações do maligno para nos conferir poder, para vencermos também. Jesus venceu para que nós pudéssemos ser vencedores. Jesus venceu, irmãos, para conquistar algo e nos dar o poder de resistir à sedução do maligno. Nós podemos vencer ao pecado, irmãos. O recurso que Jesus usou foi a palavra, e a palavra está à nossa disposição, ao nosso alcance. A palavra precisa estar em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, em nosso ser, lembrada sempre, viva dentro de nós e em nossos lábios. A certeza, a convicção das verdades da Escritura precisam estar conosco para que nós as utilizemos na hora certa. Será fácil? Não, nunca será fácil. É uma luta, irmãos, é uma guerra. Nunca o confronto com o pecado e a sedução de Satanás será como um lazer. É sempre no enfrentamento. É sempre com a luta. Será sempre, irmãos, necessário da nossa parte esforço, dedicação.
mas vale a pena, porque nós também poderemos vencer as tentações do maligno. Meus amados, lembremos-nos do que o salmista no Salmo 119, versículo 11 disse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esta afirmação, irmãos, do salmista, na verdade, ela foi cumprida plenamente por Jesus Cristo no episódio que nós acabamos de expor. Só Jesus cumpriu rigorosamente esta porção do Salmo 119. Ele guardou perfeitamente. Mas isso não significa que nós também não possamos guardar. Precisamos guardar. Guardar aqui, irmãos, não é esconder. Não dá para abrir nosso peito e ali colocar, depositar páginas da Bíblia. Este guardar é simbólico. Este guardar significa que nós temos em nós a palavra do Senhor. Levamos a palavra de Deus em consideração em tudo que formos fazer. A Escritura ainda afirma mais, agora no Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, versículo 10, ou melhor, capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, não vos sobreveio tentação que não fosse fruto da própria natureza humana, carnal. Ou seja, o diabo não seduz vocês a não ser pelo próprio apetite da carne. Ele estimula isso. E aí ele continua: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, Deus não permite que venha qualquer tentação que não possamos vencer. Paulo conclui, pelo contrário, juntamente com a tentação, ou juntamente quando a tentação surgir, Deus faz surgir o livramento, de sorte que possamos suportar. Deus nos capacita, Deus vem nos ajudar, o Senhor vem ao nosso socorro. Meus irmãos, precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. Ou seja, precisamos fazer as coisas conforme a Bíblia manda. Em outras palavras, precisamos obedecer. Eu gostaria que você pudesse atentar num detalhe que está lá em Mateus, também no capítulo 4, falando sobre a tentação de Cristo. Lucas não citou, mas é muito importante para o nosso entendimento. Mateus, lá no capítulo 4, no final dessa porção de 1 a 11, lá no capítulo de Mateus, diz que após o diabo ter ido embora, os anjos do Senhor vieram e lhe serviram. Deus estava para suprir a necessidade do seu filho, Jesus. E então, como ele não cedeu a nenhuma das tentações do maligno, Deus veio e supriu sua necessidade. Paulo afirma o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. As nossas necessidades só serão supridas de uma maneira satisfatória, de uma maneira agradável, de uma maneira que nos edifique, por Deus, fazendo as coisas de Deus, seguindo a ideia e a obediência de Deus. Nós podemos vencer, irmãos, porque Jesus já venceu as tentações. Assim, eu anunciei no começo que a perspectiva era que nós pudéssemos enxergar que necessitamos vigiar e orar para não cairmos nas tentações. Esforço. Afirmei também que nós deveríamos enxergar que podemos vencer as tentações porque Jesus já venceu por nós. Ele nos concedeu a bênção da capacitação para vencermos, irmãos.
Lembremos-nos de utilizarmos a palavra de Deus para a nossa vitória. Fora dela, não, sempre firmado na palavra. Portanto, firmados na palavra, obedeçamos ao que está escrito, na confiança de que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Ao obedecermos, demonstramos que confiamos. E ao confiarmos, Deus há de nos abençoar. Que Deus nos abençoe. Lembre-se, Jesus venceu as tentações para que nós também pudéssemos vencê-las. Oremos. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos glorificar ao Senhor, porque no Teu Filho Jesus, o Senhor veio resgatar a nossa vida, a nossa existência. O Senhor veio nos libertar do poder do pecado. O Senhor veio nos libertar do domínio do pecado. O Senhor veio nos conceder vitória sobre o pecado. Ó Senhor, nessa jornada que estamos vivenciando, nem sempre, ó Pai, conseguiremos dar conta disso. Mas louvado seja o Teu nome pela oportunidade do perdão que o Senhor nos concede. E assim, Senhor, fortaleça-nos, lembremos-nos da Tua palavra e que o Teu Espírito nos lembre da palavra em cada momento que enfrentarmos de tentação. Abençoa os meus irmãos, abençoa a minha vida, para que nós vençamos no nome bendito de Jesus. Amém.